Paz do Senhor a todos os meus irmãos. Dou graças e digo obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que posso trazer uma palavra. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de um grande conceito, porque por ele o Senhor lhe dera a vitória à Síria e era um herói de guerra, porém leproso. O que nós queremos falar neste dia? A expressão maior, meus irmãos, da Bíblia que me faz lembrar como o Senhor usa as pessoas anônimas para que a sua obra possa prosseguir, para que o seu nome ele seja glorificado. A palavra do Senhor nos diz que havia na casa de Naamã uma menina cativa, que não menciona o seu nome. A palavra de Deus também diz, meus irmãos, que ele tinha uma corajosa e piedosa esposa que estava do seu lado, que era, meus irmãos, participante, meus irmãos, dos seus problemas diários e até nacionais. Agora temos aqui, meus irmãos, também esse grande homem, um homem de guerra, um general de guerra chamado Naamã, que menciona o seu nome. E a palavra de Deus também diz que ele usa 2 reis não crentes, um sírio e um rei israelita. Mas no final, meus irmãos, temos a menção do grande nome do homem de Deus chamado Eliseu, que tinha a resposta para todos os problemas daquele homem. Se você ler a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que ele foi diretamente ao rei de Israel. E o rei de Israel imaginou na sua mente que eles estavam querendo ter guerra contra ele e usando alguns meios ardilosos. Mas aquele era o trabalhar de Deus e aquele rei não entendeu. Chegou a dizer: porém sou eu Deus, para que tu venha até mim, para que eu te cure. Mas Eliseu ouviu essa história e disse: traga ele até mim, para que ele saiba que em Israel existe um Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, para aquele que acredita, para aquele que confia, meus irmãos, às vezes não precisa a pessoa estar exatamente no lugar ou no momento aonde a pessoa está para que Deus venha realizar um grande milagre. Às vezes é necessário uma palavra somente. Uma palavra somente e Deus faz a sua obra, mas uma palavra com fé, uma palavra de confiança, daqueles que realmente confiam no Senhor. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Naamã não foi ter com aquele homem, mas mudou também um anônimo dizer para ele: vai ao Rio Jordão e mergulha nele 7 vezes, e você vai ser curado da sua lepra. Quão bom, meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus. Mas aquele homem não era um judeu. Ele era um pagão que desconhecia, meus irmãos, dos mandamentos e da como servir a Deus. Ele se ressentiu, ficou indignado, meus irmãos, por lhe dizer: vai ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E ele expressou: porém, não há lá na Síria, Abana, um dos melhores rios, o rio de correntes douradas, o rio ao qual o nosso povo, a Síria, se alimenta, e através dele os nossos pomares, nossas plantações são irrigadas. Temos o do melhor, por que me jogaria num rio desse, sujo? Mas Deus, meus irmãos, as coisas que nós não compreendemos e não entendemos, mas é a forma do seu realizar, do seu trabalhar,
Porque é dessa maneira que Deus trabalha em nossas vidas. Deus trabalha, meus irmãos, de maneiras diferentes. E nós temos que confiar nele, meus irmãos. E nós temos que nos dedicar ao Senhor em todos os momentos. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que esse homem, uma das primeiras atitudes que ele devia tomar no primeiro mergulho que ele deu, seus servos insistiram com ele. Ele, sendo uma autoridade, meus irmãos, teve que se humilhar. A Bíblia diz que aquele que se humilha, meus irmãos, aquele que se humilha, Deus o exalta e Deus o responde. O segundo, meus irmãos, ato daquele homem ele se humilhou e chegou à beira do rio e obedeceu. Por que não mergulhar? Ele só disse, mergulhei 7 vezes. O que é mergulhar 7 vezes? É uma maneira simples. Vamos e fazemos para ver o que acontece. Mas aquele homem, meus irmãos, juntamente com ele sabia, meus irmãos, ou não compreenderia talvez, que a graça de Deus estava se manifestando nele ali. Mas havia naquele homem, meus irmãos, grandes presentes, grandes coisas que ele traria, meus irmãos, como oferta ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ele perseverou. Deus do primeiro mergulho. Deus do segundo mergulho não aconteceu nada. Deus do terceiro mergulho não aconteceu nada. Deus do quarto mergulho, talvez, meus irmãos, o mergulho da perseverança. Nada aconteceu. Mas veio o mergulho, meus irmãos, da fé. A fé, meus irmãos, remove montanhas. A fé, meus irmãos, é o fator principal para a realização dos milagres de Deus. Agora aquele homem, meus irmãos, agora encorajado pela fé, ele recebe, meus irmãos, o entusiasmo em seu coração. Porque ele já estava, meus irmãos, na 6º mergulho. E agora chegaria o grande momento do ápice da vitória daquele homem. E a palavra de Deus nos disse que ele deu o 7º mergulho. E quando ele saiu, meus irmãos, daquela água, ele se levantou, a sua pele estava branca, a sua pele estava normal, que nem uma pele de criança, como se nunca existisse lepra na corpo daquele homem. E aquele homem exultou a Deus juntamente, meus irmãos, com os seus servos. Ele glorificou o nome do Deus de Israel por aquela grande vitória. E tomamos exemplo, meus irmãos, na vida desse homem chamado Naamã, um homem não crente, um homem pagão. Mas naquele momento em que ele recebeu, meus irmãos, a cura, o milagre de Deus, e Deus usando, meus irmãos, 5 tipos de pessoas para que esse milagre chegasse a ser realizado, mas o nome do Senhor veio a ser glorificado. Deixa Deus te usar, Deus te usar da sua maneira e da forma como Ele quer. Abra o seu coração, meu irmão, e diga, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Neste momento é a minha oração. Amém e amém.